ela diz assim, ó: a olhar para mim, não consigo entender como um Deus desejou me escolher. A olhar as minhas mãos, eu vejo não sou capaz de derrotar gigantes ou abrir o mar. Mas ao olhar para a cruz, encontro quem eu sou. Me lanço em sua graça, me envolvo em seu amor. E ao olhar para ti, encontro a razão e sigo em frente, lanço os meus medos, sei em quem creio. Seu nome é Jesus. Você pode dizer isso nessa noite? Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Nele eu confio, nele eu me lanço, nele eu descanso. A olhar para mim, não consigo entender como um Deus desejou me escolher. A olhar as minhas mãos, vejo não sou capaz de derrotar gigantes ou abrir o mar. Mas ao olhar para a cruz, encontro quem eu sou. Me lanço em sua graça, me envolvo em seu amor. E ao olhar para ti, encontro a razão e sigo em frente, lanço os meus medos, sei em quem creio. Declare seu nome. Nele eu confio, nele eu me lanço, nele eu descanso. Vamos juntos de novo, seu nome. Seu nome, nele eu confio. Você pode cantar um pouquinho mais alto que eu sei. Solte a sua voz essa noite, declare seu nome. Nele eu confio, nele eu me lanço e nele eu descanso. Seu nome é Jesus. Amém? Quantos creem nesse nome? Glória a Deus. Nós falamos que nós queremos buscar a Deus dentro de tantas outras coisas que nós queremos fazer. Porque quando a gente conhece Jesus de verdade, não mais ou menos, mas de verdade, o prazer de estar com Jesus, ele começa a ganhar na disputa das outras coisas. O prazer de estar na presença de Cristo começa a ser um pouquinho maior que a vontade de ir na piscina num calor de sol delicioso, maravilhoso. Quando a gente conhece Jesus de verdade, o momento com Ele, ele se torna mais importante do que fazer aquele gol no cruzamento que foi de cabeça e foi o... Nossa! Mas daí eu ouvi uma frase hoje de manhã que é lindo, que ela diz assim, ó: Deus não cai no nosso colo, você tem que se mexer.
É a minha pergunta para você nessa noite. Você se mexe para jogar bola, você se mexe para tomar um banho de piscina, você se mexe para fazer tantas coisas. E a minha pergunta para você é: o quanto você está disposto a se mexer nessa noite para encontrar Deus? Essa pergunta é importante, porque ao quanto nós estamos dispostos a se mexer nessa noite, porque Deus não cai no nosso colo. O quanto você vai conhecer Deus nos próximos dias depende unicamente de você, porque vocês não sabem o temor que nós temos de estar aqui na frente e pegar um microfone para falar para uma multidão de pessoas sobre Deus, e a responsabilidade que é isso. Mas a verdade é que ainda que ninguém falasse nenhuma palavra aqui na frente, se o seu coração desejar de fato encontrar Jesus, você vai encontrar. Cutuca quem está do seu lado aí e fala aí, ó, se mexe um pouquinho. Amém. Quantos trouxeram a palavra de Deus? Amém. Se tiver alguém do seu lado aí sem a palavra, compartilha com ele, que hoje a gente vai passear um pouquinho nela. Abre lá comigo em João, o Evangelho de João, no capítulo 14. Não foi o 11, Bob. Amém? Todos acharam? João, capítulo 14. Se não tiver Bíblia, coloca no celular, no tablet. Não é não, Sandra? Não pode aqui? Ô, gente, esquece então. Mas vocês pegaram o celular deles? Amém, nós confiamos em vocês. Sandrão, você é um péssimo exemplo de pessoa nessa noite. Me desculpa. Perdoa ele, gente, eles não sabem o que faz. Amém, João capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 1. Aqui Jesus está conversando com os discípulos, e Jesus está avisando que ele vai morrer. Ele está dizendo assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Até aqui, vamos orar. Pai querido, eu quero me esvaziar hoje aqui, Pai. Tira tudo que é meu e coloca tudo que é teu, como nós acabamos de cantar aqui, Pai. Deus, nos ensina como é ser árvore plantada, Pai, nas tuas mãos, e nos ensina a dar frutos, Pai, durante esses dias. Nós agora abrimos a tua palavra, e ela é a verdade, e a verdade ela não conforta, mas ela confronta e nos liberta, Pai. É o que nós entendemos nessa noite, Pai. Fala com a gente mais do que já está falando nas canções. Se for possível, Deus, não deixa a gente dormir essa noite, e continua o teu Espírito Santo falando, seja numa barraca, num quarto, num carro, aonde for, Deus. Mantenha a tua presença em nós, porque Deus, assim como o salmista Davi disse, Pai, me permita perder tudo, mas não me deixe perder a tua presença, Pai. Não afasta de mim a tua presença. Nessa noite, Deus, não afasta de nós a tua presença, que é o que nós precisamos, Pai. E é o que nós desejamos, como nós cantamos aqui hoje, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Qual é o tema do acampamento? Fala aí bem alto. Amém. E o que João 14 tem a ver com isso? Também não sei, vamos descobrir em breve. Vá comigo lá em Salmos. Abra comigo no Salmos 1. Abaixa só um pouquinho. Faça o seguinte. Abra no Salmo 1.
deixe marcado de alguma maneira. Se você não tiver um marcador da Bíblia, algum papel, coloca o dedo ali no Salmo 1 e abre também o Salmo 92. Amém? Abre no Salmo 1 e abre também e deixa marcado o Salmo 92. Coloca os dedos aí, do jeito que você achar melhor. Pode colocar um papel. Amém? Dê frutos aonde Deus plantar você. Existe uma frase por trás dessa frase, que ela, se é que vocês me permitem, ela resume de fato o que é dar frutos aonde Deus plantar. Que seria mais ou menos algo como ser cristão como Cristo é. Ou o que é ser verdadeiramente cristão. Se ao final deste acampamento você entender o que é dar frutos aonde Deus plantar você, eu te garanto que você vai estar mais perto de ser verdadeiramente cristão. Ser verdadeiramente cristão como Deus espera que nós sejamos. E o ápice dessa frase está em quê? Em dar frutos. Porque quando nós lemos essa frase, nós entendemos que Deus vai nos plantar em algum lugar. Talvez esse lugar não seja muito agradável, mas ainda plantados em um lugar não muito agradável, nós temos que dar frutos. Então, se nós pudéssemos escolher o ápice dessa frase, ela está em dar frutos. Mas como essa é a primeira pregação do acampamento, eu me sinto na obrigação de dar um sentido para essa frase e de explicar algumas coisas que precisam estar muito bem explicadas e claras antes de fato darmos frutos. E eu creio e eu tenho absoluta certeza que isso vai nos responder nessa noite. O que nós queremos entender sobre dar frutos onde Deus nos plantar. Você crê nisso? Amém. Leia comigo Salmo 1. Vamos começar no versículo 1, mas o nosso versículo está no 3. No versículo 1 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então vem a frase: esse homem, ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Agora vamos no Salmo 92. No versículo 12, nós vamos ler basicamente a mesma coisa, mas escrito com algumas outras palavras, que diz assim no Salmo 92, versículo 12: O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos e serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Amém? Eu gostaria de... Deixa eu marcar aqui. Amém. Existem algumas palavras aqui que nós precisamos entender nesses dois versículos. Tanto o 3 de Salmo 1 como o 12 do Salmo 92, eles começam dizendo que o homem deve ser como a árvore. Essa palavra como, ela já nos dá uma noção de o que Deus está querendo dizer. Porque como significa, nesse sentido,
como características de alguma coisa. Então é mais ou menos assim, Deus através do salmista está falando para nós: filho, se eu pudesse dar um exemplo de como eu imagino que é o meu filho, o Filho de Deus, se eu pudesse dar para vocês um exemplo de como é um verdadeiro cristão, eu diria que ele é como a árvore. Mas quando nós pensamos, então, ok, Deus está falando que nós devemos ser como a árvore. Alguns vão pensar assim: Bob, a árvore é aquela coisa firme, aquela coisa bonita, forte, que dá muitos frutos, que traz vida, que provê o alimento para os outros. Aí a gente já começa a pensar: opa, eu quero ser como a árvore. Se alguém estiver cansado, ela serve de apoio. Se estiver com muito calor, ela faz sombra. Se alguém estiver com fome, dá para comer um fruto. Mas não é bem isso que Deus está querendo dizer quando Ele fala ser como uma árvore. O legal do Salmo 92 é que ele dá exemplo. Vocês perceberam? Olha lá o Salmo 92. Ele não fala como a árvore, ele é mais específico. Ele fala assim: ó, o justo florescerá como a palmeira e como o cedro do Líbano. Você sabe por que ele está falando isso? Essas árvores, elas têm por características crescerem em lugares difíceis. Sabe o cedro do Líbano onde ele cresce? Montanhas, em lugares perigosos, em lugares onde é muito difícil crescer. Quando Deus está falando, se eu pudesse dar um exemplo de como eu imagino que é um verdadeiro filho meu, eu acho que ele deveria ser como uma árvore. Ele está dizendo assim: ainda que ele esteja em lugares difíceis, ele permanece. Essas árvores que o salmista diz, elas têm uma capacidade de aguentar a tempestade. E a árvore tem algo que nós chamamos de resiliência, que é a capacidade de, mesmo com ventos muito fortes, ela permanece intacta, porque as suas raízes estão tão profundas na terra que ela não se move do lugar. Então Deus está dizendo assim: um filho meu, para ser um filho meu, ele tem que ser como uma árvore. Não porque ela é bela, não porque ela é forte, mas porque ela permanece, mesmo em lugares difíceis. Quer um exemplo lindo disso? Você não precisa abrir, deixa marcado em Salmos, mas eu vou abrir. Em Mateus, no capítulo 10. Eu não sei o quanto você já prestou atenção nessa conversa que Jesus está tendo com os discípulos, mas ele está falando exatamente isso que nós estamos começando a dizer aqui. Ele começa a dar algumas orientações para os discípulos. Ele vai lá no capítulo 10, no versículo 5, e diz assim: não tomeis rumo aos gentios, e nem entres em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. À medida que seguirdes, pregai que está próximos o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsem demônios, e de graça vocês estão recebendo, de graça dai. Imaginem essa conversa. Jesus está olhando para os discípulos e falando assim: ó, é o seguinte, depois que eu for embora, vocês continuem pregando o evangelho. Aí eles dizem amém. Continuem curando os enfermos, glória a Deus. Continuem expulsando os demônios em meu nome e fazendo grandes coisas. E eu imagino os discípulos já enchendo o peito, se sentindo: sejam como árvores, sejam fortes. Eles pensam: forte, bonito. Mas até que chega no versículo 16, ele diz assim: mas eis que envio vocês como ovelhas para o meio de lobos. Sede portanto prudentes como as serpentes e simples como a pomba. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais, vos açoitarão nas suas sinagogas. Por
minha causa serem levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunhos a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não cuidem do que vocês vão falar, porque naquela hora vos serás concedidos o que vocês vão dizer, visto que não sois vós que vão falar, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala. Um irmão entregará o outro irmão à morte, o pai entregará o filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Vocês serão odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus está dizendo assim, ó, vocês têm que ser como uma árvore, não porque ela é bonita, não porque ela é formosa, mas porque ela resiste, ela permanece. Porque em meu nome vocês serão entregues aos tribunais, vocês serão açoitados, vão bater em vocês, vão cuspir na cara de vocês. E Jesus está simplesmente falando tudo que ele vai passar nos dias seguintes, e ele está falando, vocês vão sofrer em meu nome, mas ainda assim, aqueles que permanecerem como árvore, esses sim serão salvos. Pois lá no Salmo 125 ele vai dizer o quê? Que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes. Firmes. Firmes como montanhas. Pode vir tempestade, pode vir acusadores, pode vir o que for, permaneceis como árvores, como montanhas. O convite do Evangelho não é o convite para uma vida fácil. É por isso que eu estou te perguntando quanto você está disposto a se mexer por Cristo. Porque não significa viver uma vida de fantasias, não significa viver uma vida de conforto, de tranquilidade, não. Mas significa sofrer pelo nome de Cristo. Mas ainda assim, Deus nos diz, se vocês forem como a árvore, vocês permanecerão. E vocês vão perceber que a vida com Cristo vai trazer tantos outros prazeres que o mundo não pode, é incomparável com o mundo. Eu não estou dizendo que sempre vai ser difícil, mas eu estou querendo dizer que não vai ser fácil. Mas eu também estou querendo dizer que a vida com Cristo é muito mais prazerosa do que qualquer outra coisa. Eu te garanto isso com toda absoluta certeza, de experiência própria. Mas então o salmista continua. Vamos para o Salmo 1. Então nós devemos ser como uma árvore. Mas não é de qualquer jeito. Ele diz assim, ó, este homem, o justo, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas vivas. Aí vamos para o Salmo 92. Ele vai dizer que não é qualquer árvore, mas é uma árvore plantada na casa do Senhor. Aí eu li isso e eu falei, não, mas espera aí. Um está falando que é plantada junto ao rio, o outro está dizendo que é plantado na casa do Senhor. Aí eu falei assim, ou os salmistas estão se contradizendo, ou eles estão falando a mesma coisa. Então eu falei assim, pensei comigo, bom, um está falando do rio, o outro está falando da casa do Senhor. Peraí, João teve uma visão da casa do Senhor. Deixa eu ver o que João fala sobre a visão da casa do Senhor. Aí eu fui lá em Apocalipse, no capítulo 22. E ele diz assim, a partir do versículo 23: tendo a visão da casa do Senhor, a nova Jerusalém, onde todos vamos estar um dia. A cidade não precisa nem de sol e nem de lua,
para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca mais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou um rio, o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai diretamente do trono de Deus. Na casa de Deus tem rio. Eles estão falando a mesma coisa, que nós devemos ser como árvores plantadas na água corrente, no rio, plantados na casa de Deus, onde flui o rio de água viva que desce direto do trono do Pai. E daí eu percebi algo maravilhoso. Eu percebi, Bob, que a importância desses 2 versículos não está na árvore, porque o rio sem a árvore continua sendo, mas essa árvore sem o rio, que se você perceber, o salmista no Salmo 1 está dizendo, deve ser como uma árvore plantada no rio, pois quando ela está plantada ao rio, quando as suas raízes estão firmadas neste rio, ainda que venha a seca, ela continuará a dar frutos. Segura um pouquinho, Rafa. Aí tem uma música maravilhosa que diz exatamente isso. Ela fala assim: existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. E a fonte desse rio é quem? Tu és a fonte, Senhor. Então nós devemos ser como árvores plantadas no Senhor. Então na verdade Deus está dizendo assim: se eu pudesse dar um exemplo de como é um verdadeiro filho de Deus, de como é um verdadeiro cristão, ele é como uma árvore plantada junto aos rios da água viva. Ele é como aquele que está plantado em mim, permanecendo em mim e somente em mim, com sede e fome de mim. Mas é muito mais do que um acampamento. É beber das águas das fontes. É muito mais do que 4, 5 dias de diversão e pregação e oração. É uma vida constante. Porque é o quanto nós permanecemos nele. E permanecer nos dá a ideia de constantemente estar com Ele. É o quanto nós nos mexemos para encontrar Ele. É o quanto nós oramos nas nossas casas. É o quanto nós lemos isso. É o quanto nós buscamos a presença dEle fora daquilo que nós chamamos de culto, fora daquilo que nós chamamos de religião. É ser como uma árvore que permanece com
as raízes no rio da água viva, que é Cristo. Cristo. Não se turbe o vosso coração. Creia também em Deus e creia em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então no versículo 3 ele diz: e quando eu for, eu vou preparar lugar, e voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou estejais vós também. Jesus não disse assim: olha, eu vou lá para o Pai, mas fiquem tranquilos, porque eu vou morrer, eu vou me entregar, tá? Fiquem tranquilos, eles acham que vão me pegar, mas eu vou me entregar. Aí eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, fiquem tranquilos. E não esquenta não, porque lá na casa do meu pai existem muitas moradas. E fica tranquilo que eu vou preparar para vocês um lugarzinho lá. Que se não fosse assim eu teria avisado vocês. Aí eu volto, para que onde eu estou, vocês também estejam. Ele não disse, porque aonde eu estarei, ou aonde eu estava, vocês estejam. Ele disse, aonde eu estou. Aonde eu estou. Jesus está dizendo assim: eu estou num lugar que vocês nunca estiveram. Mas a cada passo que eu der na direção da cruz, vocês vão se tornar mais perto de estarem onde eu estou agora. Porque a minha cruz, ela vai resolver o problema de vocês com Deus. E vocês já ouviram falar da história do véu, ele vai se rasgar. E antes que vocês não tinham acesso ao Pai, agora vocês vão ter. E quando vocês tiverem acesso ao Pai, vocês estarão exatamente onde eu estou. Onde eu estou com um Pai. Porque quando Deus fez o mundo, Ele fez tudo, mas Ele esqueceu de dar um exemplo de como era ser humano. Aí Ele viu que está faltando um exemplo. Aí Jesus, vai lá. Vai ser como árvore plantada em mim, que mesmo em lugares difíceis, permanece em mim. Mas Jesus, como assim você é árvore plantada em lugares difíceis? Vocês verão daqui a alguns dias. Pois eu vou subir ao lugar mais difícil de todos. Mas ainda assim, lá eu vou permanecer. Como árvore plantada junto a águas correntes, na casa de meu Pai. E quando eu morrer, Jesus vai continuar dizendo. Porque eles vão falar assim: mas Jesus, como é que a gente vai permanecer no Pai? Aí Jesus vai falar: olhem para mim, porque em verdade eu vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Tomé diz: não, Jesus, eu não estou entendendo. Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem a mim, ninguém vai ao Pai, se não for por mim. E daí você fala assim: não, mas espera aí, Jesus está falando que então a gente tem que ir por Ele até o Pai. É isso mesmo. Porque lá no capítulo 15 ele vai falar assim: vamos mudar. Em vez de vocês serem a árvore, eu acho que eu posso ser a árvore por vocês. E ele fala assim: eu sou a videira verdadeira, eu sou a árvore verdadeira que Deus mandou como exemplo.
E o meu pai lá em cima, ele é o agricultor, porque é ele que planta a árvore onde ele quiser. Todo ramo que estendendo em mim não der frutos, o pai corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós agora são os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos, porque sem mim nada vocês podem fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança de ramos, e secará, e o apanham lançado no fogo e o queimam. Mas se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Então Jesus está falando assim: vamos fazer o seguinte, eu fico como a árvore plantada, vocês serão apenas os meus ramos, porque durante uma tribulação eu sustento vocês. Durante a dificuldade, vocês não precisam mais ser como a árvore, mas permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. E eu tomo o papel da árvore, das raízes, do tronco, de tudo aquilo que precisa e exige forças. E enquanto a vós outros serão os meus ramos, e dos meus ramos permanecendo em mim, darão muitos frutos. Ainda que eu esteja num deserto, ainda que eu esteja em lugares difíceis, ainda que eu esteja numa cruz, aquele que permanecer em mim, aquele que for os meus ramos, aquele que se mexer para me encontrar, aquele que não apenas me buscar em acampamentos, aquele que não apenas me buscar para preparar uma pregação, aquele que não apenas me buscar na hora de fazer um louvor, aquele que não apenas me buscar enquanto os olhos podem ver, mas aquele que no secreto fecha a porta do seu quarto, e o Pai que o vê em secreto, ele sim será recompensado, ele sim dará frutos, porque eu sou a videira verdadeira, e ele será os meus ramos. Ele é o verdadeiro adorador que eu estou procurando, é ele que permanece em mim e eu nele. Ai, como Cristo deseja nós, como Ele deseja nós, mas o quanto nós o desejamos, o quanto nós o desejamos. Eu quero terminar com, teoricamente, o último versículo da Bíblia. Que é o 17 de Apocalipse. Que ele vai dizer assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. O quanto nós nos mexemos para Ele, o quanto nós estamos com sede dEle. Porque aquele que tiver sede, venha e receberá de graça. Pois esse rio que desce lá do trono dos céus, ele é de graça, por graça, para todos. Nessa noite eu queria fazer algo simbólico, mas é muito especial, porque eu comecei dizendo o quanto você está disposto a se mexer para o Cristo. E nessa noite eu queria fazer deste altar um grande rio de águas vivas.
E se você tiver com sede, eu gostaria de te convidar a vir aqui, para se colocar como árvore plantada em meio a águas correntes. E aqui no altar do Senhor eu quero orar com você. Eu quero me colocar de joelhos diante do altar com você. Se não tivermos espaço, pode arrastar as cadeiras mais para trás, pode ir para o lado. Mas essa noite é de graça o rio de águas vivas. Isso significa que o preço foi pago numa cruz por mim e por você. Essa noite a nossa oração é: Pai, nós queremos estar, Pai, plantados em Ti, como árvores plantadas em meio ao rio. Essa noite, o quanto você está disposto a se mexer por Cristo. Fale com Ele, abra o seu coração para Ele nessa noite. Mexa-se diante dEle nessa noite. E fale: Pai, eu estou secando. E está difícil, mas ainda assim eu quero permanecer. Eu quero continuar, eu quero permanecer, Pai, enraizado em Cristo. Enraizado nos rios que descem do trono dos céus. Essa noite eu te convido a levantar a sua voz a Deus. Essa noite eu te convido a levantar um clamor a Ele, pois o Espírito diz: vem. A noiva diz: vem. E nessa noite, Pai, nós dizemos: vem. Vem neste lugar com a Tua presença. Vem neste lugar, ó Pai, nos encher, ó Pai. Deus, vem nos consertar. Vem, Deus, mostrar, Deus, a Tua face até nós, Pai. Pois estamos aqui como filhos, Pai. Assim como os cantamos, ó Pai, eis-nos aqui outra vez. Eis-nos aqui, Deus, de novo, falhos, pecadores, totalmente errados, mas dispostos, ó Pai, a beber da água da vida, dispostos, Pai, a permanecer, mesmo em dificuldades, meio em desertos, mesmo, Pai, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto, nós permanecemos em Ti, como ramos de Cristo, como partes de Cristo. Nessa noite, Espírito Santo de Deus, ouve, Deus, o coração de cada um aqui nessa noite. Nos colocamos aqui, Pai, como igreja, no nosso quarto fechado, no nosso íntimo, no nosso secreto, e sabemos que o Senhor ouve, Deus, e nos vê nessa noite. Por isso, Espírito Santo de Deus, responde às nossas orações e vem neste lugar com a Tua presença, vem neste lugar com o Teu rio. Vem, Senhor, porque queremos beber, queremos mergulhar na Tua graça. Todo medo, Pai, todo medo seja lançado fora. Toda tristeza, toda decepção, toda perda, Pai, que marcou o coração, seja restituído, Pai, nessa noite. Seja regado pelas águas da vida, as águas do trono. E nessa noite nasça, Deus, novos frutos. Nasça nessa noite, ó Pai, novos ramos, ó Pai, regados pelo Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu. Faça dessa música a sua oração nessa noite. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Aqui nessa noite,
tudo vai transformar, pois nesse rio está, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio, aleluia, neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quem é a fonte? Tu és a fonte, Senhor. Eu quero te convidar a orar com quem está do seu lado nessa noite. Coloca a mão no ombro dele, vamos como igreja do Senhor, levantar uns aos outros. Vamos orar, vamos clamar ao Deus, porque Ele está nesse lugar nessa noite. Creia nisso, que o Espírito Santo de Deus está nesse lugar, nessa noite. E Ele quer sobre a sua vida derramar rios de água viva. Existe um rio, Senhor. Existe um rio que flui do teu grande amor. É o rio de Deus fluindo neste lugar. Águas que correm do trono. Águas que curam. Seja curado nessa noite. Seja limpo nessa noite. Por onde o rio. E este rio está passando neste lugar. Pois neste rio a vida do Deus vivo. Pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está. Levante a sua voz essa noite. Neste lugar. Declare: quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu. Eu quero fluir em tuas águas. Queremos beber de ti, Senhor. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber. Tu és a fonte, Senhor. Só Ele é a fonte de águas vivas. Tu és o rio, Senhor. Tu és o rio, Pai. Declare: quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Pois quem é a nossa fonte nessa noite? Tu és a fonte, Senhor. Quem é o nosso rio nessa noite? Tu és o rio, Senhor. A nossa fonte é o Senhor. Tu és a fonte, Senhor. O nosso rio és tu, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Você pode levantar as suas mãos e glorificar ao nome do Deus. Glórias a ti, Deus! Vire para quem está do seu lado e fala assim: seja como a árvore.
Seja como a árvore.